do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 17. João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 17. O Senhor nos diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não permanecestes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo, esses ramos são escolhidos, são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiseres. E vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se obedecereis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvistes do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vós designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua poderosa presença. Te pedimos, Senhor, fala e continua a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Senhor, que nós venhamos, Senhor, a Te ouvir, que venhamos, Senhor, a aprender cada dia mais da Tua poderosa palavra, que seja o Senhor a nos instruir, que seja o Senhor a nos ensinar, que seja o Senhor a nos corrigir e que seja o Senhor a trabalhar em nossos corações. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, pois o que nos importa, ó Senhor, é que o Seu nome seja reconhecido e o Seu nome seja engrandecido neste lugar, para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, estamos diante do texto ao qual Jesus diz aos seus discípulos que Ele é a videira verdadeira. Quarta-feira passada vimos a respeito da promessa do Consolador, aonde Jesus disse aos seus discípulos: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos.
Quarta-feira passada vimos que quando demonstramos que amamos a Cristo Jesus, demonstramos guardando os seus mandamentos. É necessário guardar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, os seus mandamentos, a sua Sagrada Escritura. Você quer demonstrar o seu amor por Cristo Jesus? Viva de acordo com a palavra. Você quer demonstrar para Cristo Jesus que você o ama? Demonstre que você tem guardado os seus mandamentos, que você tem vivido os seus mandamentos, que você tem caminhado como um verdadeiro servo de Cristo Jesus. Diante desse texto a qual acabamos de ler, Jesus vai dizer sobre a videira. Nós vamos ver diversas vezes na Bíblia, diversas vezes no Velho Testamento, o Senhor falando lá em Salmo 88, versículo de 8 a 9, vai falar sobre a videira, sobre o povo, sobre o judeu ser a videira. Em Isaías também ele fala sobre a videira. Em Neemias ele fala sobre a videira, ele fala sempre sobre o povo, sobre o Israel ser a videira de Deus, e Deus, aquele que cuida, o agricultor. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos e vai ensinar de uma forma que eles estão acostumados a viver aquilo e a escutar a respeito disso, dessa história, onde era comum lá em Israel possuir videiras, as pessoas terem oliveiras, videiras em seus quintais, ter essas árvores frutíferas comum nas suas casas, nas ruas, nos lugares aonde eles passavam. Então Jesus vai pegar a história de uma videira e vai nos dizer como que devemos viver em Cristo Jesus. Jesus pega algo que parece para muitos ser simples, mas ele traz a ilustração do reino de Deus, sobre a palavra de Deus. Se você for ver todas as Escrituras, Jesus, quando anuncia, e quando ele fala, e quando ele está instruindo os seus discípulos, ele sempre ilustra de alguma forma que eles possam entender melhor e possam compreender o que ele está falando. Então Jesus começa a dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. Lembra que quando nós começamos o livro de João escreve este livro para afirmar a divindade de Cristo Jesus, a divindade de Cristo Jesus, de Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Deus Filho. E por isso começa o texto dizendo: eu sou. Não é por acaso. Não é por acaso que esse texto começa dizendo a mesma palavra que é quando a chama estava ardendo e Moisés pergunta: mas quando disserem quem foi que me enviou? E disse a ele: o eu sou lhe enviou. Por isso João começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor. Jesus está dizendo que ele é a videira em que os seus discípulos e a sua igreja precisa estar ligado. Jesus está dizendo que ele é aquele que precisa estar dentro da igreja, quem precisa manar toda a energia, toda a força, todo o crescimento da igreja precisa vir de Cristo Jesus. Por isso Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor. Todos os ramos que estão em mim e não dá fruto, ele o corta, e todos os ramos que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos. Primeiro precisamos entender que fruto é esse que eu e você precisamos frutificar. No Antigo Testamento, lá em Isaías 5, vai nos dizer a respeito do fruto da justiça e da retidão. Os judeus, eles viviam no Antigo Testamento, antes da aliança de Cristo Jesus, através da justiça e da retidão, através de guardar os mandamentos, através de viver com os mandamentos do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor. O fruto no Antigo Testamento era a justiça e a retidão. Após Cristo Jesus, o fruto a qual ele nos deixa está lá em Gálatas 5,
que é o fruto do Espírito. É a forma que o cristão em Cristo Jesus precisa viver. Por isso que Jesus vai dizer: todo ramo que está em mim e não dá fruto, esse é cortado. Precisamos, como igreja do Senhor, assim como Jesus está dizendo para os seus discípulos, é necessário frutificar. É necessário dar frutos, porque o fruto, ele possui, se você olhar para o fruto possui semente, e a semente, ela germina em outras pessoas. Você precisa gerar o fruto do Espírito em sua vida, para que através desse fruto do Espírito, esse fruto venha germinar na vida dos seus irmãos, na vida daqueles que estão ao seu redor e ao redor. Precisamos ter frutos. Por isso Jesus está dizendo: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Ele quem? O agricultor, Deus Pai. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos. É interessante que Jesus faz uma alusão a uma videira, a qual era conhecido de todos e a qual eles conheciam como se tratava, como fazia, para que elas produzissem sempre mais fruto, para que ela desse sempre mais, ela pudesse ter mais frutos. Então Jesus está demonstrando para eles que não é de modo diferente na minha e na sua vida. Nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e eu e você e os apóstolos somos os ramos, somos aqui os galhos desta videira. E nós precisamos frutificar, precisamos viver de igual modo, precisamos viver a vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Por isso, aquele que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Aqui vai nos mostrar e demonstrar que aqueles que são limpos possuem mais frutos. Aqui está a submissão diante do Senhor. Aqueles que frutificam são limpos. Aqueles que frutificam são podados, os galhos são podados para que dê mais frutos. E de que forma são limpos? João vai nos dizer que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João vai dizer que o Senhor fala, Jesus anunciou com a palavra do Evangelho aquilo que Deus anunciou através do seu Filho, a qual nós de domingo a quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, anunciamos a palavra do Senhor. É ela quem nos limpa. É ela quem mostra qual verdadeiro cristão nós temos sido. É ela quem nos mostra qual verdadeiramente eu tenho vivido a minha vida, de que forma eu tenho caminhado. É a palavra do Senhor quem nos corrige, é a palavra do Senhor quem nos ensina, é a palavra do Senhor quem nos direciona a viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Mas quando pegamos a palavra do Senhor e pregamos diversas coisas, a não ser aquilo que o Senhor tem verdadeiramente falado, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor foi escrita, nós deturpamos o que o Senhor tem para mim e para você. Por isso, a palavra do Senhor, ela que nos limpa, é ela quem nos mostra, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nossas vidas, em que temos errado e de que formas precisamos viver com Cristo Jesus. Por isso Jesus vai dizer que aquele que dá frutos, ele o limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também
vós, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo que você só vai conseguir frutificar se você estiver ligado a Ele. Ninguém consegue frutificar por si mesmo. Ninguém consegue dar nada por si mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, que nos faz viver o fruto do Espírito Santo na vida cristã. Por isso Jesus está dizendo: permanecereis em mim e eu permanecerei em vós. É necessário permanecer. Lembra que quando olhamos e vimos quando Jesus diz um discurso e os seus discípulos dizem: duro é esse discurso, e muitos vão embora, e Jesus vira para os 12 e pergunta: e vocês querem ir embora também? E Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Muitas vezes em nossas vidas o Senhor tem nos falado de diversas maneiras, de diversos jeitos, mas é necessário permanecer. Muitos, por ouvir a palavra, o discurso, têm dito que duro é este discurso e têm deixado de viver uma vida cristã, têm deixado de viver com os irmãos em Cristo Jesus, têm ido para outros lugares ou procurado outras igrejas que falem de modo diferente, que agradem, que falem de modo que agradem os seus desejos e as suas vontades. Mas é necessário permanecer em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Pai corrige o Filho ao qual o ama. Deus, Ele corrige aqueles que Ele o ama. E é necessário permanecer. Você quer frutificar em Cristo Jesus? É necessário permanecer na presença dEle. É necessário permanecer nele, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si só, por si mesmo, se não permanecer na videira. Jesus está dizendo: se o galho não estiver linkado na videira, ele não pode dar frutos. Ele pode talvez até aparecer umas folhas verdes, mas ele não pode dar fruto. Ele pode até aparecer que possui algo que não tem, qual aquele momento a qual Jesus olha e vê aquela figueira florida, frondosa, e sentiu fome e foi lá buscar o fruto e não o tinha. O galho fora da videira pode até demonstrar algo que não possui, pode até ter folhas, mas não pode ter frutos. Por isso a palavra do Senhor nos diz que conhecereis a árvore pelo fruto. É necessário frutificar. É necessário frutificar em Cristo Jesus. É necessário viver uma vida verdadeira com Cristo Jesus. É necessário viver uma vida em Cristo Jesus como exemplo da minha e da sua vida. Nós fomos chamados para viver uma vida conforme Cristo viveu. O exemplo de vida é Cristo Jesus. E é Ele em quem precisamos imitar. Por isso Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo não disse: sede meus imitadores porque eu conheço a palavra. Sede meus imitadores porque eu sou teólogo. Sede meus imitadores porque eu conheço tudo. Não. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ele está dizendo: vocês podem copiar o que eu faço, porque eu copio o que Cristo Jesus fez e da modo que Ele viveu e caminhou neste mundo. Por isso Jesus nos chama para frutificar. O ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Se você não viver em Cristo Jesus, se você não permanecer na palavra de Cristo Jesus, se você não permanecer linkado na videira que é Cristo Jesus, você pode até demonstrar folhas, mas você não vai poder frutificar. Você pode até demonstrar, possuir, falar, andar de modo com quem possui, mas que não possui.
O exemplo bem claro é Judas. Por isso que quando Jesus diz que um dentre vós irá me trair, ficam olhando para o outro sem saber quem é. Porque Judas demonstrava possuir. Judas demonstrava fazer, demonstrando que possuía o fruto, mas não tinha. Ele demonstrava ser um verdadeiro cristão. Ele demonstrava ser responsável nas coisas do Senhor. Ele demonstrava ser alguém que no fundo ele não era. Por isso a palavra do Senhor nos diz que conhecereis a árvore pelo fruto. Não adianta ter só folha, não adianta estar florido, não adianta falar bem, não adianta se comunicar bem, não adianta ser conhecedor da palavra. É necessário possuir o fruto do Espírito Santo. É necessário viver uma vida de modo com que Cristo Jesus viveu. É necessário ter vida em Cristo Jesus. Porque quando o galho é arrancado da árvore, ele perde a vida, ele perde aquela seiva que corre sobre ele, sobre os galhos. Por isso Jesus está dizendo: permaneceis em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que quando nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Jesus está dizendo que quando nós estamos ligados nele, ele está ligado em nós. Jesus está dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Quando nós estamos ligados a Cristo Jesus, ele se conecta e se liga a nós. É necessário ter vida. É necessário viver de igual modo ao que Cristo Jesus nos chamou para viver. É necessário viver conforme o Senhor nos chamou verdadeiramente para viver. E dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo Jesus nada podemos fazer. O salmista vai dizer: se não fosse o Senhor, ora Israel, se não fosse o Senhor de agir de misericórdia na minha e na sua vida, se não fosse a presença do Senhor na minha e na sua vida, se não fosse Cristo Jesus, o que seria de nós? Infelizmente, existem muitas pessoas que acham que irão vencer pelo seu próprio conhecimento, que irão chegar até o fim, porque conhecem, fazem, guardam, mas não têm vida. Somente o seu eu é exaltado e o Senhor fica em segundo plano. Isso acontece porque eu oro, eu busco, eu faço, é tudo eu. Mas Jesus disse que sem Ele nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. É semelhante ao do ramo, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Aqueles que se afastam da videira são recolhidos e jogados no fogo. Para nada mais presta a não ser para ser queimados no fogo, aumentar, ser combustível para o inferno. Para nada mais presta para não ser combustível para o inferno. É necessário viver uma vida de acordo com o que o Senhor nos chamou para viver. É necessário permanecer em Cristo Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos sereis concedido.
Jesus está dando uma promessa para os seus apóstolos e para nós: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos sereis concedido. Meu Pai é glorificado nisso. Jesus está dizendo que o seu Pai é glorificado nisso, naqueles que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Deus Pai é glorificado. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto. Quando você frutifica, quando você se conecta ao Senhor e frutifica, o Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto. A glorificação de Deus Pai é que eu e você venhamos a frutificar a palavra do Senhor, venhamos a viver de acordo com a palavra do Senhor, venhamos a ser verdadeiros adoradores que buscam em espírito e em verdade. E assim sereis meus discípulos. Tem muitas pessoas dizendo que são discípulos de Cristo Jesus, mas não têm guardado os seus mandamentos. Tem muitas pessoas dizendo que são seguidores de Cristo Jesus, mas não têm vida com Deus. Tem pessoas dizendo que são seguidores de Cristo Jesus, são discípulos de Cristo Jesus, são servos de Cristo Jesus, mas os seus frutos não é o fruto do Espírito, não é o fruto que o Senhor te chamou para frutificar. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Jesus está dizendo que como o Pai o amou, Ele também nos amou. Lembra que em João nós vimos que Jesus disse, o texto nos disse que Jesus os amou até o fim. Jesus os amou até o fim. Jesus está demonstrando o amor que Ele possuiu. Jesus está mostrando para os seus discípulos um amor que também Ele teve, o amor do Pai. E como o Pai nos amou, assim me amou, assim também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. O Evangelho de Cristo Jesus te chama para viver este amor. Assim como Jesus te amou, é necessário amar uns aos outros. Assim como Jesus te amou, é necessário viver de acordo com a palavra e amando uns aos outros. É necessário viver esse amor. Jesus demonstrou nesse amor que Ele recebeu do Pai e Ele nos chamou para ser os seus discípulos, suas testemunhas. É necessário viver esse amor. É necessário demonstrar desse amor que nos alcançou. Esse amor que nós estávamos em nossos delitos e pecados. Nós éramos pecadores, nós éramos transgressores da lei, nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou primeiro. Dizemos, eu só amo meu amigo, eu só amo aqueles que eu gosto. Se você acha que o Evangelho é só amar a quem está do seu lado, você está muito enganado. O Evangelho é você amar a todos, não importa o que fizeram, o que aconteceu, você precisa demonstrar deste amor que lhe alcançou. Porque você outrora era inimigo de Deus. Outrora você era transgressor da lei do Senhor, e Ele decidiu agir de misericórdia na minha e na sua vida. Então Cristo Jesus nos chama para viver este amor.
Jesus nos chama para permanecer no meu amor. Permaneça no amor de Jesus Cristo. Permaneça no Senhor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Interessante é que Jesus vai nos dizer que é necessário permanecer nos seus mandamentos para permanecer no seu amor. Você quer permanecer sendo amado por Cristo Jesus? Você quer permanecer sendo acolhido por esse amor que te constrange, esse amor que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você? Permaneça em seus mandamentos. Se obedecerdes os meus mandamentos, obedeça os mandamentos do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Viva de acordo com a palavra do Senhor. Você quer ser amado? Obedeça os meus mandamentos e permanecereis no meu amor. Se você obedecer, você permanecerá no amor de Jesus. Mas se não obedecer, não permanecerá. Deixa bem claro em dizer: se obedecerdes, se tem uma suposição. Se você fizer isso, algo será lhe dado. Então, se obedecerem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Mas se não obedecer, não permanecerá. Quem não obedece, não permanece no amor de Jesus. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Lembra que eu falei que Jesus não te chama para viver algo que Ele não viveu? Lembra que eu te falei que Jesus não te chama para você caminhar no caminho que Ele não trilhou? Lembra que eu te disse que Jesus não te dá nada para você fazer que Ele mesmo não tenha feito? Por isso Ele está dizendo: do mesmo modo que eu permaneço e obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus te chamou para obedecer porque Ele é obediente. Jesus te chamou para viver porque Ele vive. Jesus não veio a este mundo para te dizer para você viver algo que Ele não tenha vivido. O que Jesus deixou para você viver, da forma que você precisa caminhar, do jeito que você precisa viver, Ele viveu, Ele passou. Ah, pastor, mas é difícil demais, a carne é fraca, mas o Espírito que está em vós é forte. Ah, pastor, mas eu tenho tantos problemas na minha vida, tantas coisas. Mas o pecado não é vitamina. Jesus te chamou para viver o que Ele viveu. Uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de busca. Jesus sendo 100% Deus e 100% homem, Ele se dedicava no ensino da palavra, Ele se dedicava na oração, Ele dedicava em vida. Ele dedicava a sua vida em demonstrar o amor do Pai. Jesus não te chamou para viver o que Ele não viveu. Jesus te chamou para viver o que Ele passou, o que Ele viveu, a obediência que Ele teve até a morte de cruz. Jesus te chama para viver uma vida em santidade. Jesus não entregou a sua vida na cruz do Calvário em vão, para que você continue vivendo uma vida pecaminosa, continue agindo da forma que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você acha melhor para a sua vida.
Quando voltamos para a velha prática do pecado, demonstramos para Cristo Jesus que o seu sacrifício foi em vão, que o que Ele fez por mim e por você não tem valor. Por isso Ele está dizendo que se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo, é de igual modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Quer viver uma alegria plena, uma alegria constante, uma alegria eterna? Permaneça no Senhor. Quer viver sem choro, sem lágrima? Quer viver uma vida de alegria? Permaneça no Senhor. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus insiste em dizer: o meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus disse aos seus discípulos que a sua igreja seria reconhecida por este amor. Os seus discípulos seriam conhecidos por esse amor. O verdadeiro cristão será reconhecido pelo amor que pratica de Cristo Jesus. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo: amai-vos uns aos outros. Ele não está dizendo: ame só aqueles que você quer, ame só aqueles que você gosta, ame só aqueles que você achar melhor para a sua vida, ame só aqueles que te fazem ir para o alto. Não. Jesus está dizendo: o meu mandamento é esse, não tem outro. O mandamento do Senhor é esse. Por isso Jesus está dizendo: obedeça aos meus mandamentos. Ele está dizendo: o meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros. Não tem outro. Porque quando eu amo o meu irmão, eu obedeço a Deus. Quando eu amo o meu irmão, eu demonstro que Deus é na minha vida. O interessante é que Paulo vai dizer aos Romanos a mesma coisa, que o maior mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. E talvez você possa perguntar: não, mas não tem lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Mas quando você demonstra o seu amor pelo seu irmão, você está demonstrando que você ama Cristo Jesus. Quando você demonstra que você não tem inveja pela vida do seu irmão, que você não tem ciúme, que você não mata, que você não faz as coisas pelo seu irmão, você está demonstrando que o seu amor por Deus é maior. Quando você mostra ao seu irmão, Jesus vai dizer que aquele que ajuda os pequeninos, que dá de comer, que dá de beber, dá de vestir, está fazendo a ele. Por isso o maior mandamento é esse. Por isso Jesus está dizendo: o meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Como você pode dizer: eu não gosto de fulano não? E se ele for para o céu? Como você vai viver a eternidade junto com ele lá? E se você for também? Porque a gente é muito fácil dizer assim: não, fulano não vai não, mas será que você vai? Não, fulano não vai de jeito nenhum. Tá, e você? Como que vamos viver eternamente com os nossos irmãos, se aborrecemos a eles? O Evangelho de Cristo Jesus é esse, irmão. Não tem outra saída. Ame uns aos outros. Pastor, mas é difícil, tem umas pessoas. Irmão, não tem jeito. Você precisa amar. Você também não é um alecrim dourado.
precisa amar, irmão. Você precisa demonstrar esse amor que te alcançou, que te salvou, que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Por isso Jesus sempre falou, a parábola do bom samaritano, ele sempre falou sobre o amor, sobre o cuidado. Ele demonstrou o amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Talvez você possa se perguntar, então se é amigo, tá bom, né? Mas você vai ver lá quem é esse amigo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Jesus está subindo o patamar. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Cristo Jesus? Faça o que Ele manda. Viva de acordo com o que Ele tem mandado. Quer ser chamado igual Moisés, amigo de Deus? Viva esse amor. Viva desse modo. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo aqui é doulos, escravo. O servo aqui, no grego, é doulos, que significa escravo. Já não sois servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois eu vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Jesus está dizendo, não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. O escravo não sabe o que o Senhor faz, ele toma a decisão e acabou. Mas eu disse para vocês tudo que o meu Pai me disse. Está tudo aqui, irmãos. Ele nos deixou todos os mandamentos, ele nos deixou tudo. Tudo que o Pai disse, através dele. Tudo que o Senhor disse. Vos chamo os meus amigos, pois revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Interessante é que nós vimos anteriormente que Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome eu vos darei. Mas Ele vai sempre acrescentando. Ele vai sempre demonstrando, mas não é desse jeito que você está pensando, não. É necessário viver. É necessário ter vida. É necessário frutificar. É necessário possuir o fruto do Espírito. É necessário viver o mandamento do Senhor. É necessário permanecer. Ah, pastor, dura a palavra. É doído viver assim, mas é necessário permanecer. Você quer viver eternamente com Cristo Jesus? Permaneça na palavra dele. Permaneça no seu amor. Permaneça obedecendo os seus mandamentos. Você quer ter uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus? Não tem outra saída. É necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Isso vos ordeno. Antes era um mandamento, agora se tornou uma ordem. Amai-vos uns aos outros. O crente que não demonstra amor nunca entendeu o verdadeiro Evangelho. O crente que não demonstra o amor de Cristo Jesus em sua vida não vive o verdadeiro Evangelho. O crente que não demonstra o amor de Cristo Jesus, aqueles que carecem e precisam, nunca encontrou a Cristo Jesus. É necessário ter vida de obediência à sua palavra. É necessário ter uma vida de busca e de permanência no Senhor. É necessário se conectar a Cristo Jesus. E como que eu me conecto, pastor?
Jesus já nos disse que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Obedeça os mandamentos do Senhor. Obedeça o mandamento do Senhor, a ordenança do Senhor. Amai-vos uns aos outros. É o maior dos mandamentos. Porque aquele que demonstra o amor aos seus inimigos, aquele que demonstra o amor para aqueles que vos perseguem, demonstra que entendeu o que Deus te chamou para viver e para fazer de acordo com a palavra do Senhor. Por isso precisamos viver o Evangelho de Cristo Jesus verdadeiro. Não é um Evangelho de riqueza, não é um Evangelho de realizações de sonho, não é um Evangelho de realizações, mas é um Evangelho de demonstrar o amor que um dia te alcançou, que um dia te salvou, que um dia teve um encontro contigo e te redimiu de todo o pecado e de toda injustiça do mundo. Amém? Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, grato